Caçocla, Palmeiras e Juventude é a barbada da rodada? É a barbada, né? Por que a barbada? Trata-se do líder contra o lanterna da competição, e agora o Palmeiras está definitivamente voltado para esse título brasileiro. Se despediu da Libertadores no meio da semana, mas já virou a chave. A própria torcida se manifestou em relação a isso, que vai apoiar integralmente. Tem uma vantagem absurda de 7 pontos. O principal concorrente, na teoria, seria o Flamengo, né? Mas o Dorival já deixou claro que ele vai priorizar as Copas, mostrou isso em 2 rodadas recentes, contra o próprio Palmeiras e contra o Ceará, e na coletiva da classificação dele para a final da Libertadores, ele nem cita o Campeonato Brasileiro. Ele fala, vamos preparar o time para o dia 29 de outubro, que é a final da Libertadores, e também pesando os jogos de Copa do Brasil, se o Flamengo, esse próximo, né, da quarta-feira contra o São Paulo, e se o Flamengo passar numa final contra Corinthians ou Fluminense. Então, se o principal concorrente, que é o Flamengo, não prioriza o brasileiro, o Palmeiras só vai ter o brasileiro, então o Palmeiras é muito forte para essa rodada mais ainda, diante da disparidade que tem contra o Juventude. E, além disso, outro possível concorrente ainda estará envolvido na final da Copa do Brasil. Corinthians ou Fluminense, um dos dois vai para a final, então vai ter atenções divididas também, isso é bom para as pretensões do Palmeiras. Mas destacar muito o Palmeiras para essa rodada, e acho que o Internacional é outro grande nome, né, para essa rodada. O Inter vem muito bem, é o melhor ataque como mandante do campeonato até aqui. É engraçado, né, ver um time do Mano Menezes tão ofensivo dentro de casa, mas vem jogando muito bem. Acho que a melhor atuação foi diante do Fluminense, né? Quebrou uma série invicta do Fluminense longa e apagou um pouco a inconsistência da Sul-Americana, né? Foi eliminado pelo Melgar e a gente viu ser atropelado pelo Del Valle em seguida. Então o Inter é para se destacar, e o Palmeiras, como você falou, principalmente esses dois times aí para a rodada. Imagino que tenha sobrado algo para o Bruno falar, mas ele tem esses dois times como carro-chefe também. Se não me engano, Socla, só para complementar, posso estar equivocado no que eu estou falando aqui, mas de memória eu acho que é isso. Quando o Dorival chega ao Flamengo, ele diz que a renovação de contrato dele, a extensão do contrato dele, estão muito atreladas à conquista de um dos 3 títulos, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou o Brasileiro, a renovação é praticamente automática. Então, acho que agora... Ele está pensando mais nele que no clube, então, né? Porque era viável buscar o Palmeiras, né? Ainda mais contra o Ceará, era um jogo que, se ele põe a força máxima desde o início, não era impossível o Flamengo vencer o Ceará. Claro que é um time forte, é um time que empata muito, então é difícil vencer o Ceará, não está numa boa posição, mas é difícil vencê-lo. Tem 7 derrotas em 25 rodadas. Mas é um jogo que ele não botou a força máxima, pelo menos a que ele tinha em mãos. Não, e até pelo seguinte, né? O Dorival recorrentemente cita um time que ele assume já com uma desvantagem muito grande em relação ao Palmeiras, né? Tendo que tirar uma vantagem que a gente sabe que é muito difícil. Então ele deixa bem claro, né, que ele escala o time ali para as Copas para conseguir um título, para garantir uma conquista na temporada, e vai administrando o Campeonato Brasileiro. Claro que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a relação fica a balança fica um pouco desigual. Agora, Bruno, a gente vem, cara, de uma 25ª rodada cheia de surpresa. Todo mundo que a gente achou que ia segurar saldo não segurou. Os destaques foram times que não estão ali nas primeiras posições. Como é que você bota tanto peso no Palmeiras, se é que você vai botar tanto peso no Palmeiras, depois de uma rodada tão surpreendente? Fica aquele certo receio, né? Não só a última, mas, se eu não me engano, a 23 também, acho que foi bem encardida a questão de saldo de gols. Agora estamos indo para 26, tomara que pelo menos os favoritos correspondam, né? A gente sabe que o Palmeiras, como o Cássio citou, é o favorito da rodada, mas tem também o Inter, que pega o Cuiabá dentro de casa. Talvez, se eu fosse citar a segunda barbada da rodada, seria o time do Inter. Mas a gente vai tentando dar uma equilibrada no time com as peças que a gente vê como melhores opções, principalmente desses 2 duelos aí. Lógico que tem outros confrontos, como, por exemplo, o jogo do Goiás e Flamengo. O Flamengo, mesmo tendo tomado gol no último jogo contra o Ceará, é um time que tem um
um sistema defensivo bem sólido, vem soltando um pouco os gols, só que vai pegar o Pedro Raul, né? O artilheiro do campeonato, vive grande fase, foi elogiado agora há pouco pelo Tite, mais uma vez. Então a gente espera que, pelo menos esses times aí, Palmeiras e Inter, um deles tenha um desempenho um pouquinho melhor, porque vai ser o grande foco da grande maioria dos cartoleiros. Agora, quem quer fugir um pouco mais desses confrontos aí, saiba que pode se complicar também, né? Pode até dar certo, mas pode se complicar também caso um deles correspondam, porque pegam times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Cuiabá, o 16º colocado, se não me engano. O Juventude é o último colocado da competição. É o melhor ataque do Palmeiras contra a pior defesa. Então, há um certo favoritismo enorme para esses times. Então, a tendência é que a gente vai focar. Mas torcendo aí para que não venha aquele pênalti que a bola bateu por vacilo ali na mão, ou aquele gol de cabeça, que sempre pode acontecer também. Tomara que isso não aconteça nessa rodada, porque a gente está vindo uma sequência ruim de rodadas aí de complicadas, né, bem encardidas, com pouco saldo de gols, poucos gols também. Tomara que dê tudo certo para a galera dar aquela reanimada de novo aí.